Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos compreender, né? Vamos trabalhar o uso da aula agora, tanto de inglês como eu sempre passo para vocês na aula do Zoom, né? Eu sei que presencialmente a gente teria as atividades, além do assunto escrito pelo quadro, né? Eu sei que é muito complicado vocês compreenderem, principalmente inglês, né? Assim como eu estava trabalhando, além de dar fala no YouTube e não ter aquela apresentação das palavras. Agora a gente vai ter uma compreensão melhor, tá? Desta forma, um site também seguro, né? Para a gente reformalizar para vocês. O site seguro, toda a matéria, como eu sempre trabalho com vocês já sabem, até mesmo o IFAM Escola e o Brasil Escola também, que é um site muito legais. Através dele também recebo recursos, tanto de inglês, tanto de português. Bom, vai ser assim, dessa forma, com a tela pareada, para vocês verem a palavra e da mesma forma o professor aqui conversando, falando com vocês. Nas próximas aulas vou estar com minha face mostrando para vocês me verem, até mesmo falando sobre esse determinado assunto. Bom, como vocês já viram na aula anterior, o artigo definido e artigo indefinido, como a gente está trabalhando. Os artigos definidos, né, na língua portuguesa, vem traindo no caso o, a, os, as, uma, uns, umas. Na língua inglesa são representados por apenas três artigos, an, e the, né? E eles são usados sempre diante de um substantivo. A gente deve entender que o artigo definido em inglês são usados sempre nos referimos a algo específico, ou que já foi mencionado em discurso no caso anterior da frase. Na língua inglesa existe apenas um artigo definido, o the, tá? Que ele, além de ser usado diante do substantivo no singular, é o único que pode ser usado diante do substantivo no plural. Em português, ele é traduzido por all, a, os e as. Observe uma frase: The car is near. O carro é novo. The car is near. O carro é novo. Pressupõe-se que o receptor da mensagem já saiba, né, que o carro está falando. Fica implícito que já falaram anteriormente sobre aquele carro. Então, no caso, a pessoa ela já dá um spoiler, vamos supor um spoiler, ou a fala já que o carro é novo. Dá para a gente entender que o uso do de em complementações desse artigo. Bom, vou avançar um pouquinho para vocês compreenderem. Como vocês já sabem, o consoante a gente dá para entender the cat, the dog, Rollins, the apple e the orange, né? Complementação da forma em outros usos. O substantivo único, sun e moon, né? A gente deve usar o protetor, a forma aqui que ele está falando, protetor solar em sua pele contra o sol. You should rose on swing to protect, né? Your swing from the sun. A complementação. A gente vem outros usos: substantivo único das espécies, nomes geográficos, adjetivos no plural que assumem função de substantivos, nomes compostos de países que já integram o uso, né, no caso, no seu nome, nomes de família, instrumentos musicais, ritmos musicais ou danças, numerais, ordinais. E quando a gente não precisa usar, na verdade, não podemos usar o der, né? O artigo definido de nomes de pessoas, nomes de lugares, línguas, esportes, disciplinas, pronomes possessivos, substantivos no plural usado no sentido geral, tá? Dias das semanas, cores, cargos apanhados em nomes próprios, expressões de tempos, colherens e next, tá? A gente dá para entender que o artigo indefinido vem algo em geral e não especificado, que ele é traduzido e uma, que é an e an, né, no inglês. O artigo definido an
é usado diante de substantivo cuja grafia que inicia um consoante ou por um som de consoante. A, consoante, né? A cat and dog. Apple and orange. A palavra cuja vogal inicia em inglês consoante geralmente com U, né? E N. E eu, e tem o consoante I, né? O Y, ou inicio o ON, né? E tem um som consoante W. O this is and isn't, isto é um dicionário. A complementação do and para o uso da forma afirmativa, negativa e interrogativa das frases. O artigo and é usado diante de substantivo cuja grafia por iniciais por um som de vogal. A palavra tem o consoante inicial na letra do inglês, geralmente por H, mudo, ou seja, não pronunciado. Então, no caso, an April, né? Is eating at in April. Ele está comendo uma maçã, a forma do an. Outros usos do artigo indefinido que pode ser usado nas profissões, substantivos contáveis, e quando a gente não deve usar, né? No caso, a forma dos substantivos e contáveis, e na forma que não pode estar com some, né? Da forma do inglês. Bom, qualquer compreensão, qualquer dúvida, é só falar comigo. Vocês vão fazer a atividade da página 201 a 204 até além das atividades complementares. Qualquer dúvida é só falar. Grande abraço.